Aleluia. Graça e paz, irmãos. Você pode ficar de pé para a gente iniciar o culto de adoração ao Senhor. Abra comigo a Bíblia no Salmo de número 25, versículo 14. Salmo de número 25. E o versículo 14. Podemos ler? Assim escreve o salmista: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vou repetir: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia. Deus quer nos fazer conhecer a sua aliança. E o temor de Deus vai nos levar à intimidade com Ele. O que é ser íntimo de Deus, pastor? É estar sempre conectado, antenado, de termos realmente um livre acesso de relacionamento. A intimidade ela é gerada pelo relacionamento. Quanto mais nos relacionarmos com Ele, mais próximos estivermos, mais íntimos nós seremos. Amém, irmãos? E a intimidade ela é uma via de mão dupla. Assim como eu o conheço, Ele também me conhece. Que possamos buscar isso em Deus. E esse temor nos conduz a um tempo de intimidade com o Senhor, a qual nós o conheceremos como Ele é, assim como Ele já nos conhece. Amém? Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente. Antes que a palavra chegue nos nossos lábios, Ele já conhece. Mas conhecê-lo requer a nossa disposição. A intimidade é para aqueles que desejam. E eu convido você, nesse tempo, a aproveitar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Aproveite esse tempo de louvor da igreja e faça seu coração gerar um desejo pela intimidade do Senhor. Diga para ele: Deus, eu quero te conhecer mais. Quero ser mais íntimo do Senhor. Assim como o Senhor me conhece, eu também quero conhecê-lo mais e mais. Por isso o profeta Oséias escreve: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a intimidade é para aqueles que o temem. Espírito Santo, o Senhor que sonda e conhece os pensamentos de Deus, nos revela, nos dá discernimento e graça desse caminho de temor, desse caminho de intimidade, desse caminho de aliança, Senhor. E queremos te pedir, tenha liberdade nesse lugar, para falar conosco, para ministrar ao nosso coração. Não queremos de forma alguma permitir que nada roube a tua palavra de nós. Toda árvore de rapina, todo espírito oriundo que possa nos atrapalhar, seja repreendido desse lugar. E que o teu Espírito paire sobre nós com liberdade. Que teus anjos ministradores sejam dispensados para esse lugar, para ministrar o coração de cada um de nós. Uns precisam te conhecer como Senhor, outros precisam te conhecer como o pão da vida, outros precisam provar da água que é o Senhor, outros precisam se encontrar debaixo da sombra do Altíssimo.
Outros precisam se esconder em Ti, Senhor. Encontrar em Ti um lugar de refúgio. Mas que o Senhor se revele para cada um de nós. Para que possamos sair daqui moldados pelo conhecimento da Tua presença. Pela intimidade de um relacionamento profundo com o Senhor. Abre nossos olhos para Te contemplar, Senhor. Abre nossos ouvidos para ouvir Tua voz. Aguça o nosso espírito para o ambiente da Tua presença, Senhor. E arranca toda a incredulidade que nos impede de termos uma experiência sobrenatural com o Senhor. Toda incredulidade que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Um ambiente de fé, um ambiente de transformação. Um ambiente de fé, um ambiente de milagres. Um ambiente de fé, um ambiente onde tudo é possível. Manifesta nesse lugar o ambiente da Tua glória, Senhor. Um ambiente da Tua glória, Senhor. Um ambiente da Tua glória, Senhor. Senhor, nós Te buscamos nesse lugar, Senhor. Te invocamos com sinceridade em nosso coração. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em sinceridade. Nós cremos que o Senhor se agrada daqueles que o temem e que depositam em Ti a sua esperança. Nós queremos encher esse lugar de adoração, Senhor, movidos pela fé em nosso coração, movidos por essa esperança em nosso coração. Tu és o nosso Deus e nós queremos Te exaltar nesse lugar, com o ar que o Senhor nos deu para respirar. Nós queremos Te exaltar nesse lugar, Senhor, porque a nossa vida é Tua. O Senhor nos comprou por um alto preço. Seja exaltado nesse lugar, Jesus. Seja exaltado nesse lugar, Jesus. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Exalte a Ele. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado.
seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado por esse amor. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos nesse lugar. Te reverenciamos nesse lugar. Como Senhor, como Pai, como Rei, como Majestade. Seja exaltado. Seja exaltado. A igreja declara isso. Seja exaltado. Declare isso nesse lugar. Seja exaltado. Exaltado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia! Na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito,
Senhor, com tua glória, Senhor. Oh, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está em ti, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé está em ti, Rei da glória, o Deus Altíssimo, aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. Que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança. A palavra diz, Senhor, batei palmas ao Senhor, louvai a Ele de todo o coração. A tua igreja te exalta, Senhor, a tua igreja clama por ti, Deus Altíssimo, Rei da glória, o Deus Todo-Poderoso. Senhor é o autor da nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está, Ele é o autor da nossa fé. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está. Abba, Pai, em ti, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, Senhor. Agora pastorei no nosso Deus, aleluia. Que os céus fechados se
agora. A ti todo louvor. Toda honra. A tua glória está aqui. A tua glória está aqui. Que nós não possamos ser os mesmos, Senhor. Vem sobre nós com teu poder, Senhor. Vem com a tua glória, Senhor. Vem nos batizar. Vem nos batizar com a tua chama santa, tua chama santa, tua chama santa. Vem nos batizar, Senhor. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, inunda, Senhor. Tua presença está aqui, Senhor. A tua presença está aqui, Senhor. Eu sei que a tua presença está aqui, Senhor. Eu sei que a tua presença está aqui, Senhor. Eu sei que a tua presença está aqui, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, Jesus. O Senhor é bom, grande é a tua bondade sobre nós, grande é a tua misericórdia sobre nós. Segundo os Coríntios capítulo 9, verso 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém, irmãos? Deus tem lhe dado semente, Ele tem lhe dado pão, e é momento de você semear. Pegue a sua oferta em sua mão, ou você que vai devolver ao Senhor a sua fidelidade. Senhor, muito obrigado pela semente que temos. Se temos o que semear é porque o Senhor nos deu primeiro. Nós só devolvemos aquilo que recebemos de graça do Senhor. Te exaltamos por tua compaixão e bondade, e pedimos que o Senhor multiplique e os faça prosperar em todas as áreas. Te exaltamos, ó Pai, e oramos grato no nome de Jesus. Amém. Você é livre para vir ofertar ao Senhor. Um ambiente de glória, um ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Um ambiente de glória, um ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Um ambiente de glória, um ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Um ambiente de glória, Um ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Aquele que era, aquele que é e que há de vir.
que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória. Quero convidar as crianças aqui para frente. As crianças de 3 a 11 anos que também vão cultuar ao Senhor. Rebanho precioso de Deus, pode vir. Queremos orar por sua vida. Vamos lá, as crianças, deixem de timidez. Uma olhando para outra, esperando. Vai primeiro, vai primeiro. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, obrigado pelo rebanho precioso que o Senhor tem nos entregue. Queremos cuidar e amar como o Senhor cuida e ama de cada um de nós. Dá sabedoria, entendimento e graça da Tua palavra a cada um deles, para que possam crescer diante do Senhor e nos Teus caminhos, nunca se desviar. Nós como igreja queremos sempre investir, pois sabemos que eles são o futuro da Tua noiva, Senhor. Oramos também por aqueles que ofertaram, por aqueles que dizimaram. Que o Senhor os abençoe grandemente, poderosamente. Que o Senhor dê a cada um deles a boa medida, sacudida, transbordante, Senhor, sobre os celeiros e a casa de cada um dos meus irmãos. Somos gratos pelo Teu cuidado. Nós oramos assim, crendo no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite. Podeis assentar-se, no nome de Jesus. Nessa semana que entra agora, na quinta-feira, dia 15, nós temos o nosso culto da família, tá bom? Dia 18, próximo domingo, é o nosso último culto de missões desse ano. E o nosso culto de Natal acontecerá no dia 25, tá bom? Você se programe. Algumas famílias gostam de estar junto no jantar do dia 24. Então não vai ter nada, não tem nada no dia 24, tá bom? Nós sempre reunimos no dia 25, é domingo, e vamos estar aqui à noite, 18 horas, para a glória de Deus. Amém, irmãos? O culto da virada vai acontecer de sábado para domingo. Tá bom? Então se organize. Sábado, dia 31, nós vamos começar o culto às 21 horas e encerramos às 0 horas, tá bom? E no dia 1º, domingo, nós vamos ter o nosso culto de primícia, começando às 18 horas. Amém, irmãos? É o nosso primeiro dia do ano, nosso primeiro domingo, e nós vamos começar adorando ao Senhor, dando a Ele as primícias de 2023. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Quero que você abra o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Marcos, o capítulo 14. E o tema dessa ministração, dessa mensagem, na realidade, chama-se A Essência das Decisões. Cada decisão que tomamos na vida, ela tem uma essência, ela tem uma raiz, ela tem um local. E quando tomamos decisões precipitadas, erradas, geralmente é porque elas surgiram de um local inapropriado. Amém? E eu quero poder
Marcos 14, 38. Vamos ler o texto. Diz assim: Jesus está no Getsêmani e ele voltando de um tempo de oração, encontrou seus discípulos dormindo e disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Repita comigo: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Senhor Deus, graça te damos. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida do Senhor fluindo em nós. Se estamos aqui é porque Ele nos convenceu, nos atraiu a esse lugar. Pois não vemos aqui simplesmente para ver pessoas, mas vimos a esse lugar adorar aquele que vive e reina para sempre. E que nesse momento de comunhão o Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre nos surpreende, e te glorificamos por isso. Porque apesar de nossas falhas e nossas limitações, o Senhor ainda deseja estar no meio de nós. Eu te agradeço por tua mensagem, a tua palavra, e oro para que ela traga discernimento, para que ela traga, Senhor, clareza naquilo que temos vivido e naquilo que ainda vamos viver da parte do Senhor. Eu oro assim pelos nossos corações, e eu faço isso no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Diga comigo: a essência das decisões é o que me motiva a tomar essas decisões. A Bíblia fala que nós somos um ser triuno. Nós somos um ser de carne, de alma e de espírito. E se as minhas decisões são baseadas na minha carne, automaticamente elas gerarão frutos produzidos pela semente que eu estou semeando na minha carne. Se as minhas decisões são baseadas na minha alma, automaticamente, quando as minhas emoções são alteradas, as minhas decisões vão junto. Mas se as minhas decisões é pautada no espírito, o meu espírito conectado, aliado, vivificado, interligado com o Espírito Santo de Deus, me fará tomar decisões corretas, alinhadas primeiramente com a palavra e a vontade de Deus. Amém, irmãos? E eu lhe digo, muitas decisões nossas são erradas porque nós tomamos ela movidas pela carne. A nossa natureza humana toma decisões e nós nos deixamos levar por elas. A nossa alma, a louca da nossa casa, que dia amanhece bem e dia amanhece mal, quando tomamos decisões movidos pelas nossas emoções, geralmente depois a gente se arrepende. Em sua quase 100% de vezes, movido pela emoção, a gente vê que é tomada, mas tomamos. E eu lhe digo, a essência das nossas decisões vão fazer diferença naquilo que nós colhemos. Porque se eu semeio na carne, eu vou colher as coisas da carne. Agora, se eu semeio no Espírito, eu vou colher as coisas do Espírito. Amém? O problema é eu querer semear na carne e colher as coisas do Espírito. É eu querer semear uma tarefa de macaxeira e quando chegar lá é uma tarefa de mexerica. Não tem como, irmãos. Não tem como. O apóstolo Paulo diz: aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. E essa lei da semeadura, ela é irrevogável. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Por isso, cada decisão é uma semente. Quando eu decido algo na minha vida, que eu tomo um posicionamento, uma direção, automaticamente eu estou querendo, com aquela decisão, colher algo mais para frente. E eu lhe digo, se você toma decisões pautadas na sua carne, não espere colher dela vida e paz. Porque ela não vai gerar isso. Se a sua alma toma decisões, se você é movido pela sua alma, automaticamente você vai correr um grande risco de fazer com que a sua alma, que algum dia pode acordar deprimida,
lhe faça tomar decisões que você se arrependerá depois. Amém. Davi, escrevendo o Salmo, ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque vira e mexe a gente está assim, com a alma angustiada. E isso, irmãos, não é algo sobrenatural, isso é algo natural do homem. A questão é eu querer tomar decisões pautadas na minha alma. Como se a minha alma direcionasse as minhas decisões. Aí que é o perigo. Amém. E quando vemos Jesus dizendo aos seus discípulos, despertando eles com essa mensagem: vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito que está descrito na sua Bíblia é com E maiúsculo, com E minúsculo? Minúsculo. Toda vez que esse E minúsculo aparece na Bíblia, fala do espírito humano e não do espírito de Deus. Jesus está dizendo a seus discípulos que o nosso espírito humano, ele está pronto. Mas a nossa carne, ela é fraca, ela é tendenciosa, ela é escrava dos desejos e dos prazeres. E se eu preciso tomar decisões quase que diariamente, e eu não sei você, mas a minha semana ela é repleta de decisões. Muitos dias, em muitos momentos e circunstâncias, nós precisamos tomar decisões. E se eu tomar decisões movidos pela minha carne ou pela minha alma, geralmente, isso vai trazer grande prejuízo, não só para mim, mas para todos aqueles que estão debaixo das minhas decisões. Amém. E você não é diferente de mim, porque a sua casa também depende de suas decisões. A sua família também é implicada por suas boas ou por suas más decisões. Por isso nós devemos tomar cuidado de qual tem sido a essência das nossas decisões. As nossas decisões têm sido pautadas em oração, na orientação da palavra, seguindo a vontade de Deus ou não. E eu quero falar sobre esses 3 assuntos essa noite. Amém? Eu quero falar sobre a carne, sobre a alma e sobre o espírito. Vamos começar pela carne. Aleluia. Se a essência for a carne, ela nos levará a uma tentativa de fazer as obras da carne. Se as nossas decisões são pautadas na essência da carne, ela vai desejar nos conduzir a todas as formas praticar as obras da carne, para satisfazer os desejos da carne, e automaticamente vai gerar seus próprios frutos. Diga misericórdia. Porque os frutos da carne não são bons. Nenhum fruto da carne presta. Nenhum. Vamos para a palavra de Deus? Está comigo? Muito bem. Gálatas capítulo 5, verso 16. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Quem diz isso? A palavra de Deus. Ou a carne está sujeita ao Espírito, ou o Espírito não tem vez nas concupiscências da carne. Posso prosseguir com os irmãos? Gálatas capítulo 6, verso 8 diz: Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Repita comigo: decisões. Cada semente é uma decisão. Se eu semeio para a carne, da carne eu vou colher corrupção.
morte. E quem tem a decisão de semear? Você. Amém, irmão? É você que semeia. É você que toma as decisões. É você que diz assim, não, vou seguir esse caminho. Ou não vou seguir esse caminho. Porque a semeadura é a nossa responsabilidade. E se eu quero ter vida eterna, eu devo semear para o Espírito e não para a carne. Posso seguir? Romanos capítulo 7. Volte um pouquinho. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma. Capítulo 7, o versículo 5. Paulo diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Está assim na sua Bíblia? Sim ou não, irmãos? Quando vivíamos, passado. Por que passado, pastor? Porque um crente não pode tomar decisões baseadas na sua carne. Pastor, mas eu continuo tomando decisões. Eu lhe digo, converta a sua carne. E só há duas maneiras da carne ser convertida: jejum e renúncia. Você está aqui? O jejum faz com que a nossa carne seja enfraquecida. E a renúncia faz com que a nossa carne seja sujeita. Sujeita como, pastor? Eu digo não. Eu tomo o controle. Não é ela que me domina. Renúncia. Semeadura. Semente. Você quer um exemplo bem claro sobre isso? Você lembra quando o irmão de Jacó chega em casa morrendo de fome? Por que ele vendeu o seu direito de primogenitura? Porque a sua decisão foi baseada na sua carne. Ele estava com fome. E ele não pode ficar. Eu vou morrer se eu não comer. Irmão, quem já morreu por passar um dia de fome? Alguém? Senão você não estava aqui, né? Se tivesse morrido. Você já fez um jejum de 24 horas? Você não vai morrer, irmão. Fique tranquilo, Deus cuida de você. Tá bom? Pastor do céu, as tripas finas vão ser engolidas pelas grossas. Vão nada. Deus criou o seu corpo perfeito. A questão é renúncia. A única maneira da minha carne estar sujeita à vontade de Deus é quando eu tomo o controle dela. Não ela que me domina. Jesus, em João capítulo 4, eu quero que você abra esse texto comigo, por favor. Jesus é nosso exemplo, amém, irmão? João capítulo 4, verso 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: será que alguém lhe deu comida? Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Respondeu Jesus, verso 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em realizar a sua obra. Você está aqui comigo? A primeira vez que eu compartilhei a palavra de Deus na igreja foi numa semana de oração. E a nossa célula era responsável pelo horário do meio-dia. E os irmãos sabem que o almoço na minha casa nunca sai cedo. E eu agoniado para dar e terminar de aprontar o almoço, porque eu tinha que sair. E de lá, saindo de 13h, eu já ia direto para o trabalho. E era a primeira vez que eu ia pregar na igreja, irmãos. Que maravilha, né? Primeira oportunidade assim. E eu nervoso, ansioso. Era assim a mistura toda que a gente tem quando vai ministrar a palavra pela primeira vez.
E a Darli serviu o almoço, irmão, botou aquele colchão de frango bonito, frito. Quando vê, o meu líder chegou de moto, Pipi, vamos. Eu olhei para a coxa de frango, olhei para ele e disse, vamos. A Darli come, eu disse, não, tenho responsabilidade com horário. E o meu corpo aguenta. Quando eu chegar lá no trabalho, eu lancho. E eu larguei o prato de comida e fui, irmãos. Isso é renúncia. É sujeitar a carne à vontade de Deus. Você acha que Jesus nunca sentiu fome? Sentia. Mas ele tinha algo que era primordial na sua vida. E a sua fome não me movia a tomar decisões erradas, a atrasar coisas, a atrapalhar coisas. Amém, irmãos? Decisões semeaduras. Posso seguir com os irmãos? Abra comigo Romanos capítulo 8 agora. Hoje é o dia da Bíblia, né, irmãos? Então se prepare. Romanos capítulo 8, você encontrou? Vamos ler do 5 para frente. Deu vontade de ler tudo, mas eu vou do 5 para frente, para a gente ganhar um pouco de tempo. Achou, Eliane? Romanos 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, não é de Deus. Amém, irmãos? Fala de inclinação. O texto, ele é claro. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele fala sobre a condenação. E ele fala, no verso 1, diz que agora, se nós estamos em Cristo, não há condenação. A nossa carne, por mais que ela seja pecaminosa, ela não pode ser as minhas escolhas movidas por ela, nem eu preciso estar inclinado para a minha carne, em satisfazer a minha carne, em produzir frutos na minha carne, porque elas sempre me levarão ao erro, à morte. Todo homem inclinado a decisões movidas pela carne nunca agrada ao Senhor. Não tem como. Porque nada na nossa carne agrada a Deus. Você está aqui? Você está bem? Não podemos agradar a Deus na nossa carne. Ou nós renunciamos e fazemos com que as nossas decisões sejam movidas pelo Espírito, ou nós nunca tomaremos decisões que agradará ao Senhor. Nunca. Posso prosseguir? Vamos um pouquinho mais profundo. Vamos chegar na alma. Se a essência das nossas decisões for a alma, elas serão decisões puramente emocionais e nada racional. As nossas decisões, movidas pela alma, sempre serão em satisfazer desejos, e elas sempre serão desordenadas. Ela nunca estará satisfeita e sempre será incompleta. Essas são as nossas decisões movidas pela alma.
E eu quero ler um texto bem profundo para isso. Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12. E o versículo 13. Você está aqui? Encontrou? Anotou? Glória a Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola. Repita comigo: ensino. Jesus agora, depois de exortar o homem que queria dividir a herança do irmão, Jesus conta uma parábola. Vamos lá. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Repita comigo: um homem baseado em satisfazer os desejos da sua alma, agiu loucamente. Loucamente. Deus disse, verso 20, louco. Por quê? Porque a Bíblia já disse que ele era um homem rico. E ele ainda queria satisfazer a sua alma. Riquezas nunca vão satisfazer a nossa alma, irmãos. A gente acha que posições, bens, riquezas vão nos deixar em paz com a nossa alma. E eu lhe digo, isso nunca vai acontecer. Você quer encontrar descanso para a sua alma? Você quer que a sua alma não seja aflita buscando riquezas, querendo coisas que você não vai levar para o céu e nem lhe levam para o céu? Vou citar para você um texto e eu quero que você abra comigo para você entender isso. Aleluia. Salmo 23. Abra aí. Não, pastor, eu sei de cor. Não, abra aí, por favor. Salmo de número 23. De 1 a 3. Salmo 23. Salmista Davi escreve: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera. O que refrigera a alma de Davi era os bens ou saber que tinha um pastor que cuidava dele? O homem da parábola quer refrigerar a sua alma com os seus bens. Davi escreve que o Senhor o levaria à água de descanso e traria refrigério para a sua alma. O refrigério para a nossa alma, para as angústias e aflições da nossa alma, está em saber quem é o pastor do nosso coração. Não em ter riquezas. Porque muitas pessoas têm riquezas e não têm paz. Nunca está satisfeita. Tem 200 carros na garagem e não anda em nenhum. Tem 20 casas e só mora numa. Não, vou comprar uma casa na praia. Passa de anos sem ir lá na praia. Por quê, pastor? Porque isso nunca satisfará a alma de nenhum homem.
A única coisa que traz refrigério e satisfação à alma humana é se relacionar com Deus e saber que Deus é o pastor da sua alma. A nossa alma ela é louca. É louca, irmãos. Não, eu vou destruir isso aqui e vou construir outro celeiro. Para quê? Para quê? Para satisfazer o quê? Que utilidade isso vai ter na sua vida? Que benefício isso está trazendo para você? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai adiantar o homem investir suas forças em ganhar algo que ele não vai levar para o céu? Se a alma for a nossa essência de decisões, nós tomaremos decisões erradas. Nós vamos tomar decisões baseadas em desejos, em satisfazer vontades. E eu lhe digo, quando você tiver um carro, você vai querer ter dois. Quando você tiver uma casa, você vai querer ter duas. E se você não tiver cuidado, você tem uma mulher e vai querer ter duas. Porque nunca satisfaz. A alma nunca está satisfeita. A parábola diz que o homem era rico, tinha celeiros para recolher muita coisa, mas ele ainda quis destruir os celeiros, reconstruir celeiros, para guardar ainda mais, para que assim a sua alma pudesse descansar. Nunca que a abundância de bens produzirá descanso para a nossa alma. Nunca. Posso seguir com os irmãos? Marcos, capítulo 14, novamente, por favor. Ainda não estou encerrando não, tá? O pastor voltou para o texto do início, ele vai encerrar. Hoje não. Marcos 14. E eu quero ler com você somente o verso 34. Amém? Jesus diz assim: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Agora levante sua vista para o pastor, por favor. Quando Jesus diz isso, ele está falando para os seus discípulos. Jesus está no Getsêmani, sendo prensado por Deus, sabendo que daqui a algumas horas ele será traído, entregue e no dia seguinte morto. A sua alma está aflita, angustiosa dentro de si. Mas Jesus não tomou a decisão de desistir por causa disso. A sua alma não tinha paz, mas nem por isso ele tomou a decisão de dizer assim: vou fugir. Porque as decisões de Jesus não eram na essência da sua alma. A sua alma estava profundamente perturbada, mas isso não o movia a tomar decisões. Porque se Jesus fosse movido pela sua alma, eu tenho plena certeza que ele tinha dizido para nós: se vira, porque eu não vou pegar a cruz. Porque essa era a vontade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A alma. Mas ele não tomava decisões pela sua alma. Amém, irmãos? Não, pastor, minha alma está muito aflita. Não tome decisões por ela, porque ela vai lhe dar prejuízo. Ela vai lhe levar a lugares que você não quer ir. Não tome decisões na sua alma, nem na sua carne. Aleluia. Acabei com a desculpa de a carne é fraca, né? Posso seguir? Vamos mais profundo? Vamos chegar no Espírito agora. Mas o Salmo 25, verso 1,
Davi escreve assim. Coloca aí, Diliene, que eu esqueci. Salmo 25, verso 1. Esqueci agora. Salmo 25, verso 1, para a gente fechar. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Para onde deve ir a nossa alma? Para o Senhor. Elevar é direcionar, inclinar. Amém? Paulo diz que se eu inclino para a carne, da carne eu vou colher corrupção. Se eu inclino a minha carne para o Espírito, eu vou colher vida e paz. Se a minha alma está inclinada às minhas decisões, meu irmão, besteira. Mas se a minha alma está inclinada para Deus, elevada para Deus, Deus direcionará as minhas decisões. Aleluia! E quando chegamos no Espírito, porque nós somos hoje um ser triuno, amém, irmãos? Corpo, alma e Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito, João 4, 24. Repita comigo, Deus é Espírito. Como me relaciono com Deus? No meu Espírito. Se o meu Espírito está morto, não tem como eu ter relacionamento com Deus. E como somos vivificados? Quando eu entrego a minha vida a Jesus. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, verso 18, que em Cristo nós somos vivificados no Espírito. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus diz em João capítulo 3, na conversa com Nicodemos, ele diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E diga comigo, a única maneira de eu me relacionar com Deus é no meu Espírito. Amém? E ele precisa estar vivo. Jesus diz em João 4, diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. O meu Espírito precisa adorar ao Senhor. Porque Deus é Espírito. Aleluia. Se Deus é Espírito e o meu Espírito é vivificado, o meu Espírito está ligado com o Espírito de Deus, ele deve ouvir o conselho de Deus e me ajudar a tomar a decisão guiada pelo Espírito. Porque o Espírito está pronto. O Espírito está, irmãos, pronto. A carne é fraca, mas o meu Espírito está pronto. Vivo, vivificado, aliançado, alicerçado. Amém, irmão? E se ele está pronto, as minhas decisões devem ser conduzidas por ele. Quando eu preciso tomar decisões, vai orar, vigia e ora, disse Jesus. Não toma movido pela carne, não toma decisões movidas pela sua alma, ouça o Espírito de Deus. Aí você decide. Decisões precipitadas geram frutos precipitados. E depois é arrependimento. Posso seguir? 1 Coríntios capítulo 2. 1 de Coríntios capítulo 2. E eu quero ler do verso 10 em diante. Nem tomei água hoje, né, Marinaldo? Obrigado, filho, mas pode deixar aqui que eu vou beber. 1 Coríntios 2, verso 10. Mas Deus, não nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio
Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, o Espírito minúsculo. Amém, irmão? Não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito com E maiúsculo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Repita comigo, conferindo. Não com vontade, irmãos, conferindo coisas espirituais com espirituais. Mais uma vez, conferindo coisas espirituais com espirituais. De espírito para espírito, amém? E o que é conferir, pastor? Espera aí, deixa eu ver se está batendo aqui as coisas corretamente. Deixa eu ver se a minha decisão está de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu ver se a minha decisão vai agradar a Deus. Deixa eu ver se a minha decisão vai me conduzir à vida ou à morte. Deixa eu ver se a minha decisão vai me trazer paz ou não. Deixa eu ver, discernir, conferir se as coisas espirituais estão de acordo. Porque o meu espírito está ligado com o Espírito Santo. Amém? Posso seguir a leitura? Eu ainda quero ler ainda mais um texto. Ainda o mesmo texto, por favor. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque não se discernem espiritualmente. Porque elas se discernem espiritualmente. Porque as coisas de Deus parecem loucura. E eu vou lhe dizer, por que você ainda toma decisões pela sua carne? Por que você não consegue jejuar, fazer renúncias na sua carne? Porque você ainda não entendeu as coisas espiritualmente. Você continua um homem natural. Posso seguir um pouco mais. Eu ainda quero ler verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga aleluia. Quem tem a mente de Cristo, pastor? Pessoas espirituais, que discernem as coisas espiritualmente, que confere suas decisões baseadas no Espírito, não na sua carne que é fraca, nem na sua alma que é louca, mas que suas decisões são pautadas, conferidas pelas coisas espirituais. Posso prosseguir? Você tem conferido suas decisões? Ou você tem tomado decisões a Deus dará? Você decide, Deus, me ajuda, vê se dá certo. Ninguém vive como roleta russa, irmãos. Com Deus, não. As nossas decisões, elas precisam ser pautadas em segurança, em fé, em direção, em orientação. E como diz o livro de Provérbios, na multidão de conselhos há sabedoria. Não é na multidão de conselhos. E sabe o que me impressiona? Que Paulo diz que ele não fala palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas, versículo 13, pelo Espírito. As suas decisões são orientadas, as suas palavras são ensinadas, direcionadas pelo Espírito. Posso seguir? Se o homem natural não consegue discernir nem entender as coisas de Deus, perceba porque suas decisões você não consegue entender porque deu errado. Deus, eu não entendo porque não deu certo. A pergunta era, Deus, eu não entendo se eu decidi errado.
Era isso que o Senhor queria? Era essa a sua orientação para mim? Homem natural. E eu lhe digo de uma forma mais clara e sucinta possível para você entender. A nossa vida, por mais que seja natural, ela sempre, escute isso, ela sempre será vencida espiritualmente. Por mais natural que nós vivamos, as nossas vitórias sempre serão primeiramente espirituais. Não tem como mudar na carne sem antes o meu espírito ser vivificado. Não tem como vencer algo, o pecado na minha carne que eu não consigo vencer, é porque você está lutando com as armas erradas. Você quer lutar na carne, na força do seu braço, e algumas lutas são discernidas e vencidas espiritualmente. A nossa armadura, ela é do Espírito. Não é revistamos da armadura da carne, não. É da armadura do Espírito. A nossa luta não é contra a carne. Só que a gente não entende que por mais natural que a gente possa viver, as nossas lutas são espirituais. Pastor, porque eu ando sendo perseguido nessa área? Porque eu ando passando aflições nessa área? Busque discernir espiritualmente as coisas. Perceba se é pecado, perceba se é brecha, perceba se é Satanás investindo na sua vida, perceba se é Deus provando o seu coração, a sua vida. E como discernir isso, irmãos? Espiritualmente. Sabe qual foi a grande luta de Jó? Eu vou falar porque eu tenho feito devocional em livro de Jó, tenho estudado, escavacado o livro de Jó esses dias. E uma das grandes lutas de Jó era porque ele não tinha nenhuma acusação contra ele. E ele estava passando por aquilo. Capítulo 19, ele diz: pode por acaso Deus ser injusto? E eu lhe digo, não. Deus nunca muda o seu juízo. Ele é o justo juiz. E quando ele discerne que a sua luta, que aquilo que ele estava passando não era algo fruto do seu pecado, ele diz: mas eu creio que o meu Redentor está vivo. O meu Redentor vive. E nós precisamos discernir as nossas decisões e perceber se aquilo que a gente tem colhido é fruto das nossas más escolhas, más decisões, ou se é algo que eu preciso vencer baseado nas minhas batalhas espirituais, de jejum, de oração, se Deus quer me conduzir a um tempo de intimidade, de profundidade. E a gente, infelizmente, irmãos, a gente só aprofunda o nosso relacionamento quando a gente está apertado, quando estamos na prova, né? Por isso Jesus diz: vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Para você nem chegar lá, vigia e ora. Mas tem crente que gosta de estar na fornalha, né? Para dizer que é crente. Não, queridão. Diga que você é crente sem entrar na fornalha. Se lhe jogarem lá, fique tranquilo. O Senhor vai lhe de proteger, de lhe guardar. Porque a nossa luta, ela é espiritual. Qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? E eu lhe digo, a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Por quê? Porque um homem santificado, ele toma decisões santificadas. Aleluia. E eu peço para a Dieline, coloca aí, Dieline, rapidinho. 1 de Tessalônica, capítulo 5, verso 23. 1 de Tessalônica 5, 23. Vamos ler? Vamos lá, irmãos. Vamos ler juntos, por favor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Em que devemos ser santificados? Em tudo. Em quais áreas? Espírito, na alma e no corpo. Como santificamos nosso corpo, nossa carne? Renúncia, jejum. Como santificamos nossa alma? Elevamos ela a Deus. Permitimos que Deus trate as nossas emoções, que não sejamos mais tão emocionais em nossas decisões. Amém, irmãos? E o nosso espírito, todos os dias ligado, antenado, alimentado, aleluia, porque a gente carrega um jargão gospel, irmãos. Se a gente alimentar a carne estará mais forte, vai vencer o espírito. A gente fala isso, vive com isso na cabeça, às vezes, até conta de piada. E acha que é mentira. E acha que isso só acontece na vida dos outros. Que nosso espírito, nós sempre vamos estar fortes. Mesmo deixando de ler a Bíblia um dia. Mesmo deixando de orar 2 dias. Não vai. A única maneira de nos guardarmos da tentação é vigiando e orando. Posso seguir com os irmãos? 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo escreve: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vou repetir o texto, enquanto a Dieliane coloca, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo sobre um aperfeiçoamento, a um processo de purificação, e ele cita a carne, e ele cita o nosso espírito com E minúsculo, amém? É o nosso espírito. É o nosso espírito que precisa ser purificado. Você está aqui comigo? Como? A palavra de Deus é água para nos limpar. Aleluia. Se você não ama a palavra, você não ama viver limpo. Posso seguir? Sim ou não? Eu quero terminar, irmãos. Me ajuda aí. As suas decisões são segundo a palavra de Deus? As suas decisões agradam a Deus? As suas decisões lhe fazem viver e fazer a vontade de Deus? Sim ou não? A sua decisão é sempre em fazer a vontade de Deus? Eu quero concluir, eu posso? Você me permite? Abra Mateus capítulo 4 comigo, por favor. Prometo que é o último texto dessa noite. Mateus 4. O epígrafo descrito aí é a tentação de Jesus, né? Está assim no seu epígrafo aí também, na sua Bíblia? A tentação de Jesus. Vamos ler do 1 ao 11, depois a gente volta por detalhes. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quem, irmãos? Pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve natural, carne. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! A minha carne tem necessidades, mas eu não tomo decisões pautadas na minha carne.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Alma. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga glória a Deus por isso. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Não tomou decisões pautadas na sua carne, não tomou decisões pautadas na sua alma, mas quando tocou no Espírito, adoração somente a Deus, Deus é Espírito, de Espírito para Espírito, ele diz: sai, Satanás. Culto, adoração, só a Ele. Espírito santificado. E eu lhe digo, todas as vezes que tomamos decisões erradas, é porque a essência das nossas decisões não foi o Espírito Santo. Não foi a palavra de Deus. Não foi o conselho de Deus. E erramos nas nossas decisões. Quando vamos escolher, ainda ficamos zangados com Deus. Por que Deus está colhendo isso? Simples. Semeou para a carne, corrupção, morte. Semeou para o Espírito, vida e paz. A nossa carne, nossos desejos, as concupiscências dela, se agirmos por ela, irmãos, vamos errar. E feio. E feio. Se deixarmos a nossa alma tomar decisões, nós vamos ter sonhos, desejos e nunca satisfaremos ela. Nunca estaremos satisfeitos. Constrói um celeiro, destrói, constrói outro celeiro, destrói, planta, tira, planta de novo, tira, e nunca vamos satisfazer a nossa alma. Sempre vai faltar algo, sempre vai estar incompleto. Puxa, está faltando alguma coisa aqui, tá? Deus, só isso. Só isso. Mas é impressionante como nós falamos coisas que nós vivemos às vezes erradamente. Ou para não dizer que a gente fala a verdade e vive mentira. Você quer ver um exemplo? Que a gente fala assim, eu escuto isso de vez em quando. Eu nunca falei isso, mas eu escuto muito. Muito sem Deus é nada. Pouco com Deus é tudo. E a gente morre procurando ter muito. Não tem tempo para Deus procurando ter muito. Vive mentira. Até falar o que é verdade, mas vive mentira. Incoerente com aquilo que sai da nossa boca. Alma. Não vou fazer porque vai me render mais. Vai aumentar os meus celeiros. Louco. Jesus volta hoje e tu fica. E aí? Ganhou o mundo, vai ficar para quem? É isso que Jesus diz na parábola de Lucas 12. Quem vai usar isso, louco? Porque hoje Deus vai pedir tua alma. Tu vai estar diante do juiz hoje, e aí? Aquilo que tu ajuntou vai ficar para quem? E nós precisamos ter cuidado, irmãos, com a essência das nossas decisões. Amém? Necessidade nós teremos. Desejos teremos, mas eles não
podem dominar as nossas decisões. Sabe por quê? Porque o salmista declara, e você conhece isso de cor. É por isso que às vezes eu fico querendo dar bico de urubu na cabeça de crente, irmão. Porque conhece a verdade. Deleita-te no Senhor, Salmo de número 37. Confia nele. E o mais. Quem vai fazer, irmãos? Ele fará. Não é nós. É ele. Mas a gente quer fazer. E diz que confia em Deus. A gente fica correndo atrás, desesperado, angustiado, e diz que confia em Deus. E eu lhe digo, isso é semeadura. Porque é a sua decisão. Semeadura. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo de qualidade para Deus, que quando vai orar já está com sono, a vista embaçada, cheia de lágrima, porque você quer dormir. Falta engolir a Bíblia, só que não é lendo. Porque é a última hora para Deus. Parece que leu o profeta Jeremias, né? Engole o rolo. Aí, vou abrir bem a boca para descer o rolo. Não absorveu nada, não entendeu nada, não sabe nem o que leu na noite passada. Não, mas eu confio em Deus. O que você busca primeiro fala daquilo que você semeia. O que você tem buscado em primeiro lugar? Onde você tem gastado as suas primeiras energias? A sua primeira hora do dia? Jesus é o nosso exemplo, amém, irmãos? Você crê nisso? Você busca viver o exemplo de Jesus mesmo? A Bíblia diz que quando os discípulos iam acordar, Jesus já vinha voltando da oração. Quando os discípulos estavam acordando, irmão, Jesus já estava voltando da oração, do seu tempo a sós com Deus de oração. E Jesus era Deus, e nós que somos pecadores não queremos orar de manhã. Vamos deixar para orar no final da noite. Exausto, cansado, estressado. Quando a gente poderia ter o conselho e a orientação do dia cedinho, ouvindo o pai. Menino nenhum gritando, marido nenhum perturbando, só a xícara do café e a palavra de Deus. Que a xícara do café é importante, né, irmãos? Não é verdade? Xícara de café é importante. Eu tomo uma garrafa de café de manhã lendo a Bíblia até mais 10 horas. Às vezes o Murilo acorda e já não tem mais café, que eu tomei tudinho. Primeiro, o Senhor. Tenho certeza que o seu dia será pautado em decisões espirituais. Você vai discernir olhares, você vai discernir palavras, você vai discernir gestos de tentações, de investidas do diabo, e você vai dizer: arreda-te, Satanás. Porque você está discernindo as coisas espiritualmente. Mas se você está natural, irmão, na carne, né? Meu irmão, o homem está na carne, e não é nem no churrasco, é na carne mesmo. Grosso, impaciente, intolerante, sujeito, passível às tentações, entendeu? Bobão, que nem um Sansão, movido pela carne, desejos carnais. Ô Senhor, me ajuda. Está aqui ajuda, irmão. Está aqui ajuda, ó. Está aqui ajuda. Socorro bem presente, ó. Socorro bem presente. Não, pastor, mano, não ando com a Bíblia o tempo inteiro, não. Não tem no teu celular, não? Ele não sai. Vai pro vaso e leva o celular. Lê. Nem lhe conto do monte de texto que eu já citei aqui, que eu descobri lá no vaso. Assentado no trono de glória e paz. É o socorro bem presente, irmãos. Eu tenho 2 Bíblias no meu celular. 2 Bíblias. De anotações já passam de 1000.
E eu já perdi a paciência aqui. Ontem eu ainda perdi a anotação que eu fiz da pregação do Del. Na hora de clicar em salvar, eu voltei e não salvei. Fiquei encucado, para não dizer outra coisa. Acredito que eu perdi. A gente não consegue discernir as coisas simples. Tomamos decisões erradas, porque a essência das nossas decisões não são as coisas espirituais. Vivemos como um homem natural, querendo discernir as coisas carnalmente. Se a nossa vida está inclinada para a carne, irmãos, o fruto da carne é morte. Morte. Nada gera vida, nada frutifica. Nada dá certo. Só há cansaço e fadiga. Mas quando as coisas são orientadas pelo Espírito, direcionadas pelo Espírito, você vai ter vida e você vai ter paz. Eu tomei a decisão correta. Pastor, o inferno se levantou, graças a Deus. O ruim se fosse Deus lá do trono para te julgar, mas se é o inferno, está tudo certo. Aleluia, né, pastor Gisele? Se for o inferno que se levantou, o meu irmão está no caminho certo. O inferno vai lutar contra a gente mesmo. A gente já saiu de lá. O ruim é se o inferno gostar da gente, e a gente do inferno. Decisões acertadas. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu creio que essa palavra lhe trouxe muita clareza de coisas que deram certo e não deram certo na sua vida. Eu creio que essa palavra trouxe muita clareza de decisões erradas que você tomou, de decisões certas que você tomou. E creio que daqui para frente você tomará decisões ainda mais corretas, ainda mais acertadas, que sempre produzirão vida, sempre produzirão paz ao seu coração. Amém? Paz não é ausência de guerra, nem de tempestade. Ter refrigério na nossa alma é saber quem é o nosso pastor. É Ele que nos conduz à água de descanso. É Ele que refrigera a nossa alma. Por isso Jesus não viu no barco no meio da tempestade. Os discípulos estavam com medo de morrer, Jesus não. Porque Ele sabia quem era o seu pastor. Ele vira para os seus discípulos e diz: por que vocês estão com medo? Vocês não sabem que temos o bom pastor conosco? Nós precisamos tomar decisões certas, irmãos. Se quer ter um casamento abençoado, tome decisões certas. Não seja emotivo, não seja emocional demais. Não digo que a gente vai ser insensível, não. Mas não é a nossa sensibilidade baseada na nossa alma que vai nos fazer tomar decisões erradas, não. As nossas decisões serão pautadas pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque assim nós agradaremos a Deus. Porque se as nossas decisões são carnais, elas nunca agradarão ao Senhor. Não tem como agradar a Deus tomando decisões pautadas na nossa carne, nas necessidades físicas, nas necessidades dos nossos desejos. Você quer que Deus satisfaça os desejos do coração? Confia nele. Você deve confiar nele, não em você. Amém? Espírito Santo de Deus, traz clareza, ainda mais. Eu sei que mais do que as minhas palavras, o Senhor ministrou ao coração dos teus filhos. Eu sei que o Senhor falou coisas a eles que eu não falei, Senhor.
E eu te glorifico porque a tua obra ela é perfeita através da tua palavra, Senhor. Poderosa é a tua palavra para discernir a intenção do coração do homem. E eu sei que o Senhor trouxe clareza, que o Senhor trouxe discernimento, que o Senhor trouxe conselho, e sei que o Senhor há de gerar arrependimento por decisões erradas. Sei que o Senhor há de trazer arrependimento por decisões erradas, pautadas na carne, pautadas, Deus, na sua alma. E eu oro, Senhor, para que esses frutos sejam arrancados. E oro para que teus filhos possam daqui para frente semear segundo o Espírito do Senhor, segundo a palavra do Senhor, segundo o conselho do Senhor, e que eles possam colher frutos dessa nova semeadura, frutos de vida e frutos de paz. Paz em seus relacionamentos, paz em suas famílias, paz em suas decisões de emprego, de deixar emprego, de prosseguir. Paz, Senhor, em tomada de decisões segundo a orientação da tua santa palavra. E que teu Espírito nos traga discernimento de lutas que precisamos vencer em jejum e oração. Que teu Espírito nos traga discernimento que podemos estar sendo vencidos por lutar com armas erradas. Até hoje não vencemos porque temos lutado com armas erradas, Senhor. E te pedimos, nos faz discernir. Nos faz conferir decisões espiritualmente, Senhor. Espiritualmente, Senhor. Espiritualmente, Senhor. Eu vou deixar você orar um pouquinho. Fique livre para orar. Pai querido, que a essência das nossas decisões seja o Senhor. Se toda sabedoria vem dos altos céus, se toda dádiva, se todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em Ti deve ser a essência das nossas decisões, Senhor. Queremos Te pedir perdão por decisões precipitadas. Queremos Te pedir perdão, Senhor, por nos envolvermos em decisões e em coisas que não Te agradam, Senhor. Nos perdoa por tomarmos decisões sem consultar o Senhor. Nos perdoa, Senhor, por querer tomar rumo da nossa vida sem antes ouvir o Teu conselho,
sem antes ouvir o Teu Espírito. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia se nós temos agido baseado na nossa natureza carnal. Nos perdoa, Senhor, se temos tomado decisões movidas pela nossa alma, querendo de todas as maneiras satisfazê-la, buscando coisas que nunca satisfarão a nossa alma. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Se não temos discernido que o único lugar que encontraremos descanso para nossa alma é o Senhor. Se não temos discernido, Senhor, que temos gastado a nossa vida querendo ganhar o mundo e com isso temos perdido a nossa alma, ó Pai, tem misericórdia de nós. Que Teu Espírito Santo nos convença. Que Teu Espírito Santo nos convença, Senhor. E gere um profundo arrependimento em nós. Arrependimento este que nos produzirá a vida, Senhor. Frutos dignos de arrependimento, ó Pai. Que produzirão mudanças. Mudanças de decisões, mudanças de atitude, mudanças de palavras, mudanças de caminhos, mudanças de rumos. E com o arrependimento que o Senhor gere em nós, produza vida em nós. Que o luzeiro dos nossos pés seja sempre a Tua palavra, Senhor. Que possamos conferir as coisas espirituais com as espirituais. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Pois devemos amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Devemos amar ao Senhor com toda a nossa alma. Por isso o salmista diz: elevo a Ti, ó minha alma. A Ti, Senhor, elevamos a nossa alma e não queremos tomar decisões movidos por ela, Senhor. Nos ajuda a sermos crentes, pacientes, de saber esperar o tempo do Senhor, de saber esperar a hora exata das coisas. O Senhor não atropela tempo nem processo. Para todo propósito há um tempo determinado pelo Senhor. E queremos aprender no nosso espírito a esperar. Que o nosso espírito e a nossa carne sejam purificadas. E que a nossa alma esteja sujeita ao Senhor. Pois a carne é fraca, Senhor. Mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, Senhor. Eu te agradeço por nos vivificar. Eu te agradeço por gerar vida em nós. E o Teu Espírito habitar em nós. E Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso auxiliador, Senhor. E queremos sempre ouvi-lo antes de tomar qualquer decisão. Que o Senhor seja a essência das nossas decisões. E colheremos os melhores frutos. Comeremos o melhor dessa terra, Senhor. Porque semearemos no Espírito. Obrigado pela Tua palavra e pela Tua mensagem essa noite.
Guarda os nossos corações e as nossas vidas. Nos leva na tua paz. Nos esconde, Senhor, do homem mau. Livra-nos de decisões erradas. Livra-nos de entrarmos em tentações por decisões erradas. Mas queremos vigiar e orar, sabendo que o nosso espírito está pronto para receber do Senhor o conselho e a orientação certa. Obrigado, Deus, por nunca desistir de nós. Obrigado por nos corrigir quando erramos. Obrigado por nos amar. Eu te agradeço, Senhor, e abençoo o teu povo essa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Abrace seu irmão antes de você ir. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Líderes do setor verde, aguardem um pouquinho mais, tá? Líderes do setor verde.